Convido mais uma vez os irmãos a abrir a palavra de Deus lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, versículos 31 até o versículo de número 33. Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, de 31 a 33. E diz assim a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 13, dos versículos 31 a 33. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar nos seus ramos. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Vamos orar? Bondoso Deus, lemos a sua palavra e pedimos a sua graça e a sua misericórdia. Que essa palavra de vida eterna, Pai, seja impregnada em nosso coração e que nós sejamos edificados pelo poder do seu Santo Espírito. Se conosco, que essa palavra, Deus, traga vida, esperança, renovo, confronto aos nossos corações, a fim de que sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Rei, nosso Senhor. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, com certeza, nós olhamos para a sociedade, nós vemos a influência, por exemplo, do naturalismo, né? do evolucionismo, e ao excluir Deus da jogada, nós vemos que a desculpa e a necessidade e o anseio por pessoas que tiram Deus do seu propósito, de suas vidas, é uma esperança. Ainda existe uma esperança, mas essa esperança está na própria humanidade. Acontece que ao longo da história a gente vê que a humanidade se propôs a fazer coisas terríveis. A sociedade ela não evoluiu. A sociedade ela está sempre em declínio. A sociedade, cada ano que passa, cada década que passa, ao se comparar, está pior que a geração anterior. Lemos o Salmo de número 145 agora pela manhã e vimos que no Senhor uma geração anuncia a outra as suas obras, mas aqueles que negam ao Senhor não vivem com esperança. Acreditam muitos que a esperança está em nós mesmos, na humanidade, ou a esperança está na ciência, na evolução da ciência, na descoberta de tecnologias, na questão da saúde também. Muitos, isso é algo muito comum hoje, a esperança sendo dedicada e repousada sobre a política. Fulano X, ele é o salvador da pátria. Fulano Y é o nosso inimigo. Não podemos fazer isso, deixar que aquela pessoa chegue ao poder. E acabamos tirando Jesus da jogada. Mas como dizem os naturalistas, a evolução ela suscitará uma transformação, e isso não é verdade. Nós vemos que nem a política, nem a ciência, nem sequer o senso simples de esperança ou a imaginação pode trazer de fato esperança para as nossas vidas. O único que pode trazer esperança é Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, ele não falou que um reino virá. O reino está entre vós. É na figura e na presença do reino de Deus presente aqui, inaugurado por Jesus Cristo, que nós hoje podemos ter esperança. O reino de Deus é esperança não apenas para a nossa eternidade, mas o reino de Deus é esperança para hoje. E nós podemos repousar e ficar tranquilos, calmos, mesmo sabendo que existem coisas ruins no mundo, que o reino de Deus traz esperança hoje para o nosso viver e é também a nossa volta. As duas parábolas que nós lemos aqui, que é a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, são duas parábolas que falam sobre dois aspectos de onde o reino de Deus atinge. A parábola do grão de mostarda, da semente de mostarda, se refere à expansão do reino de Deus, da necessidade que o reino de Deus tem de se propagar e do seu poder de se propagar, né? Essa parábola ela aponta para esse progresso do reino de Deus no mundo. Quando Daniel, lá no capítulo 2, teve a visão sobre a estátua de Nabucodonosor, que tinha várias partes de metal representando reinos do mundo,
Parte dessa visão era uma pedra que atingia os pés dessa estátua, e essa pedra se transformava num monte que se espalhava sobre toda a terra. E nisso estava ali prefigurado numa visão a Daniel, há centenas de anos antes de Jesus, sobre aquilo que Jesus veio fazer e trouxe para nós, o seu reinado e o seu reino, fazendo súditos por todos os lugares do mundo. Então o reino de Deus ele começou de uma forma humilde, de uma forma que parecia sem pretensão alguma. A gente vê na pessoa de Jesus sendo humilde desde o seu nascimento, não nascendo num berço de ouro, não sendo aquele rei glorioso que Israel tanto esperava, mas vindo em humildade, em servidão, o rei eterno que veio servir. O reino de Deus foi inaugurado na pessoa de Cristo ali, começando de uma forma humilde. E é dessa forma que Jesus, ao contar essa parábola, e o contexto aqui é confrontando os fariseus que estavam ali questionando ele, Jesus conta uma série de parábolas, conta aos seus discípulos também, outras parábolas que explica para eles em particular. E Jesus, ele falando aqui, está nos trazendo a ideia de que a semente de mostarda, que o reino de Deus é como uma semente, um grão de mostarda, que parece insignificante. Nós sabemos hoje que a semente de mostarda não é o menor de todos os grãos que existem. O pastor Lucas é biólogo aqui, ele vai concordar. Mas naquele contexto é importante ressaltar algo que até mesmo o pastor Lucas falou na última pregação ao falar sobre o bom samaritano, que a parábola trazia figuras da realidade daquele povo e aplicava alguma história, a fim de ensinar alguma coisa. E Jesus ele conta parábolas para que os humildes, os simples venham a entender as verdades do reino dos céus, cujos fariseus estavam omitindo deles. Cujos fariseus estavam dizendo que só eles eram detentores desse reino dos céus. E Jesus está falando ali que não. Eu falo em parábolas para que eles entendam, para que ouvidos ouçam e não entendam, para que a boca fale, mas também não entenda mais nada. E Jesus ali no versículo 34, o autor do evangelho aqui, Mateus, no versículo 34 e 35, fala que Jesus contava por parábolas também para que se cumprisse uma profecia. Versículo 35, abri a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então Jesus ele está contando isso para que pessoas de todos os tipos, pessoas humildes e pessoas eloquentes, venham a entender as verdades do reino de Deus. E as figuras, por exemplo, do grão de mostarda era a semente mais conhecida, a menor semente conhecida naquele contexto. E a gente pode ver que Jesus ele se preocupa também com essa simplicidade. E também ali na própria, ao contar a parábola da mostarda, do grão de mostarda, demonstra ali a sua preocupação também de explicar que o reino de Deus pertencia àqueles que estavam, por causa dos fariseus, sendo retirados das promessas eternas que foram ocultados desde a criação do mundo. E nós podemos entender que o reino de Deus, ele começa assim de uma forma humilde através de Jesus. E foi usado aqui para representar também uma fé pequena e fraca, como a gente vê lá em Lucas, capítulo 17. E na pessoa de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, nós vemos ali que Jesus ele se humilhou, vindo como servo sofredor, que experimentou tudo, que foi tentado em tudo, experimentou aquilo que nós passamos a todo momento, as tentações que nós passamos, mas em nada pecou. E nisso ele foi vitorioso sobre a morte, foi vitorioso sobre o pecado. Jesus ele nos ensina, através do seu testemunho, e inaugurando o reino de Deus, que grandes resultados desenvolvem-se desses pequenos começos também. Que as verdades de Deus são loucura para o conhecimento e para a sabedoria humana. E que nós podemos descansar nisso também, que o crescimento constante do reino, ele vem conquistando os corações. O Jesus ele fez uma obra expiatória, definitiva, que num olhar comum naquela época não significava nada à primeira vista, mas o que Jesus fez foi algo grandioso, algo que mudou não apenas a história da humanidade, mas que mudou a minha vida, que muda a sua vida, e que continua mudando a vida das pessoas, e que ainda tem poder e eficácia para transformar corações de pedra, a fim de que o reino de Deus cada vez mais seja mais propagado. E Jesus, nisso, ele conquista os corações ao expandir o reino de Deus. E a igreja, ela continua crescendo em todo o mundo. E aqui nós vemos que a figura que é usada no versículo 32, de que essa árvore, ela cresce tanto que até mesmo as aves dos céus vêm se aninhar nos seus ramos, é uma figura de que a salvação
não é apenas mais agora para o judeu. A salvação agora é para todos aqueles que creem. O reino, todos aqueles que se abrigam e buscam refúgio neste reino. As aves aqui são símbolo das nações da terra. A gente encontra isso em várias passagens da Bíblia. E nós entendemos que o reino de Deus tem espaço, sempre tem espaço. É melhor que um coração de mãe. É muito maior que um coração de mãe. O reino de Deus, ele não vê pecados. Ele retira pecados e transforma, fazendo com que a pessoa ali agora se torne um habitante desse reino celestial. Na segunda parábola, a parábola do fermento, é interessante que o fermento é sempre usado na cultura judaica como algo ruim, né? Quando a gente vê na Páscoa, lá em Êxodo, o pão ele não poderia ter fermento, porque o fermento levedava a massa. A gente vai ver Jesus, ao falar com seus discípulos, falando sobre o perigo de ouvir as doutrinas dos fariseus, compara isso ao fermento dos fariseus. O apóstolo Paulo também vai falar sobre que uma massa levedada, ela não serve mais para nada, né? E o nosso corpo não pode ser dessa forma. Nossa vida não pode mais ser dessa forma. No entanto, Jesus fala aqui que o fermento é algo bom nessa parábola. A palavra diz aqui que Jesus contou ainda outra parábola e comparou que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aqui o fermento não tem sentido negativo e fala também da influência que o reino de Deus tem de uma forma interna. O reino de Deus ele precisa também fluir do nosso interior. O reino de Deus ele precisa ser mostrado e é uma transformação de dentro para fora. O reino de Deus ele deve afetar a nossa consciência. O reino de Deus deve afetar os nossos gostos, os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa mente, as nossas afeições, os nossos relacionamentos. O reino de Deus mostra vivo em nós, a partir do momento onde nós percebemos, através de uma ação de Deus, a transformação constante do nosso viver, da nossa maturidade na vida cristã, na vida da fé. E nós não podemos achar em algum momento que esse fermento surge de nós. A esperança que aqueles que não creem em Deus, daqueles que vivem uma vida sem propósito, acreditam por um passe de mágica, de que esse propósito, essa transformação vai surgir de algo espontâneo. Nós não podemos ser ingênuos de acreditar nisso. Nós precisamos de um Salvador. Se nós formos honestos, olharmos para nós mesmos, nós vamos ver que a nossa consciência é pesada. Nós vamos ver que não tem relacionamentos em nossas vidas que não agradam o coração de Deus. Nós vamos ver que a nossa mente em todo momento não pensa como a gente vê lá em Filipenses 4:8, naquilo que é puro, naquilo que tem boa fama, naquilo que é verdadeiro. Se nós fazermos uma autoanálise de verdade, nós vamos ver que a nossa vontade é pecaminosa. Tudo isso precisa de redenção, tudo isso precisa de transformação, mas nós, quando olhamos para Jesus, somos chamados a participar desse reino de Deus. Nós encontramos então propósito, solução para os nossos problemas, alegria, que mesmo diante das dores, nós podemos nos alegrar com Jesus. Os momentos ruins vêm, claro, mas glória a Deus, porque temos Jesus perto de nós, até mesmo nos momentos ruins. Nós não estamos falando de um reino onde o rei ele é ausente, ele vai longe e fica longe. Nós estamos falando de um reino onde o rei é presente. Jesus ele fala, o reino de Deus é chegado. Jesus anuncia dessa forma e não tem como Jesus anunciar algo no lugar onde ele não está presente. E nós podemos entender que o seu reino é reino eterno, de geração em geração. A eternidade não vai iniciar quando Jesus voltar. A eternidade para o crente começa no momento onde ele é salvo, onde ele estava morto e agora está vivo. E pode viver uma vida digna e verdadeira, com propósito e sentido, porque Jesus deu tudo isso. Isso transborda, isso precisa também transbordar do nosso ser, do nosso coração, porque o amor de Jesus é muito maior do que nós. Esse amor, essa influência que o reino traz sobre nós e nos transforma, chega ao ponto de nos transbordar, na qual os súditos desse reino também se tornam agentes de transformação. Os súditos desse reino também são agentes capacitados pelo poder de Deus a transformar a sua volta. Nós não podemos acreditar, como falei mais cedo, de que isso é algo nosso.
Isso é uma obra de Deus. Deus nos usa para que outros súditos venham, para que outros pássaros se aninhem na árvore de mostarda, como foi falado aqui na primeira parábola. A massa ela não tem poder sobre si mesma, tampouco nós mesmos temos poder sobre nós mesmos. E nós precisamos, sim, de um Redentor. O reino de Deus, ele trabalha, muitas vezes, sem ser visto. E, muitas vezes, de uma forma muito escancarada. Mas em todas as vezes, transformando, chegando e causando impacto em tudo que toca. Da mesma forma como um fermento faz na massa. Da mesma forma como um grão de mostarda, ao crescer, vira uma árvore exuberante e causa impacto onde ela está ali colocada, plantada. E nós podemos, sim, lembrar de Jesus e saber que Jesus é aquele que transforma os nossos corações. É aquele que continua chamando pessoas a estar se aninhando nessa árvore. É Jesus quem continua convidando e transformando pessoas para o seu reino e no seu reino. Nós hoje, salvos em Cristo, podemos ter essa alegria. Mas se você hoje não é salvo, se você ainda não crê em Jesus, saiba que existe muito espaço. Essa árvore de mostarda, é claro, é um símbolo aqui, mas está falando de um lugar onde tem muitas moradas, muito espaço, onde tem muito lugar ainda para acolher mais gente. E seria uma tolice da nossa parte dizer não a um abrigo tão seguro que é o reino de Deus. Nós não podemos esquecer dessa verdade, que é o reino de Deus, ele nos transforma. O reino de Deus é a esperança para nós, e é a esperança para aqueles que estão à nossa volta, é a esperança também para as coisas que estão à nossa volta. E nós devemos e temos essa obrigação de sermos agentes de transformação, de levedar mais massa por aí, porque somos esses agentes de transformação do reino de Deus, agora para propagar o evangelho, falar das boas novas. Quem crê em Jesus será salvo. Essa é a verdade que o reino de Deus nos traz. Quem crê em Jesus é salvo, e essa salvação é eterna, porque o seu reino também é eterno. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, louvamos o Senhor pela sua obra, pela sua redenção em nós. Cremos, Pai, que o Senhor é o único que pode transformar o nosso ser pecaminoso em um ser, Pai, transformado pelo Espírito Santo, a fim de que sejamos cada vez mais capacitados, semelhantes a esse Rei eterno que nos convidou de tão bom grado a participar desse reino eterno. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, não vendo nada em nós, mérito algum, o Senhor voluntariamente colocou os seus méritos em nós, porque só dessa forma, Deus, podemos habitar nesse reino. Esse reino que um dia foi prometido aos profetas e que hoje nós, Pai, pela sua graça, pela sua revelação, nós podemos usufruir já. Que nós não sejamos acomodados, Pai, ou até mesmo indiferentes quanto a essas verdades, que nós não sejamos estagnados também, entendendo que somos parte desse reino e não temos mais responsabilidades, mas que nós sejamos, Pai, incomodados pelo Seu Santo Espírito, a fim de trazer renovo, Pai, ser consolo, ser refrigério para aqueles que ainda precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Sejamos, Pai, nas Suas mãos, os seus instrumentos para trazer, Pai, salvação a esse mundo. Não por nós, mas porque Jesus nos capacita. Jesus nos dá tudo que é necessário para que estejamos pregando e falando do seu amor. Ser conosco, que sejamos cada vez mais impactados e que essa transformação não seja apenas pensada à nossa volta, mas começa a partir de nós. Te imploramos, existe muito pecado, Pai, nos nossos corações, que nós cada vez mais nos arrependamos desses pecados e sejamos cada vez mais purificados pelo seu poder, pelo seu sangue, pelo seu amor. Te louvamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Passo a palavra